Hag Sameach, ou melhor, Kabbalat Torah Besimcha Ubepnimiut, como vai ser explicado mais adiante. Não esqueçam, Shavuot está chegando. Este ano, Shavuot vai cair no domingo à noite, dia 1º de junho, e no dia 2 de junho, o primeiro dia de Shavuot, de manhã, de dia, enfim, logo no início do dia, dependendo da sinagoga, vá para qualquer sinagoga e ouça o Aseret HaDibrot, os 10 mandamentos, que eu vou explicar mais adiante, que são os 10 pronunciamentos. É muito importante que você, homens, mulheres e crianças, até recém-nascidos, estejam presentes na hora em que vai ser dito novamente, após 3.337 vezes que isso já aconteceu espiritualmente, novamente vai acontecer agora. A entrega da Torá, todo o impacto da entrega da Torá, como a gente vai ver daqui a pouco, vai acontecer espiritualmente no momento que você estiver presente na sua sinagoga, ouvindo a Aseret HaDibrot, ouvindo os 10 mandamentos, junto com a sua família, as crianças, os adultos, os velhos, os jovens, e é muito importante que todos estejam presentes para aí sim absorver toda a energia de Shavuot. Kabbalat Torah Besimcha Ubepnimiut. Talvez não seja um cumprimento, uma saudação muito conhecida, mas ela passa com um pouco mais de profundidade a ideia de Shavuot. Kabbalat Torah significa receber a Torá. Besimcha, com alegria, o Bepnimiut, e interiorizar a Torá. Obviamente, esse tipo de saudação é uma saudação hassídica, entre Hassidim. Os rebes de Lubavitch faziam questão de usar esse tipo de linguagem, de expressão. E a ideia aqui me lembra, ou nos lembra, que algo semelhante a Pesach. Em Pesach a gente também diz Pesach Kasher Vesameach. Em Hagim, de modo geral, a gente também enfatiza a parte do Sameach, Hag Sameach e assim por diante. A festa é uma ocasião alegre. Em Shavuot, os rebes não ficavam apenas com Hag Sameach. Havia primeiro a ideia de Kabbalat Torah, de receber, de aceitar a Torá, Besimcha, não apenas o Hag Sameach, porque no Hag, na festa, a gente se veste melhor, a gente come melhor, então, óbvio, tem vários motivos de alegria, enfim, é uma ocasião mais tranquila, relaxada, mas a ideia também é de que a gente tem que assumir, aceitar a Torá, não só com alegria, mas pnimiut, que ela entre para dentro da gente, faça parte integral da gente. Para a Torá fazer parte integral da gente, a gente tem que desaparecer um pouquinho. Porque é possível que a gente apareça mais do que a Torá. E a ideia aqui é o contrário. A Torá tem que preencher o nosso interior. Então vamos trabalhar um pouquinho com essa ideia para a gente poder captar melhor o lado mais profundo de Shavuot. Vamos para o histórico primeiro. Shavuot aconteceu há 3.337 anos atrás. Ou seja, 2.448 anos depois da criação do mundo, houve Shavuot, houve o que nós chamamos de modo geral de a entrega da Torá. Interessante. A Torá não foi entregue. Foi entregue 40 dias depois. Fisicamente, nada foi entregue em Shavuot. Então é estranho dizer que a gente recebeu a Torá. Tem um trechinho muito curioso no Talmud, onde o Talmud ele pergunta, Masechet Shabbat, se eu não me engano, tudo bem, eles receberam a Torá em Shavuot, mas... Matan Torá, a entrega da Torá foi em Shavuot, mas quando é que eles receberam? Quando foi Kabbalat Torá? E a resposta que o Talmud dá é: a Torá foi recebida em Purim. Foi entregue em Shavuot e foi recebida 900 e poucos anos depois, em Purim. A história de Purim acontece séculos depois da entrega da Torá. Enfim, eu não vou entrar agora em todos os detalhes dessa explicação, mas o que a gente precisa saber é o seguinte:
A entrega da Torá foi um momento de deslumbre, foi um momento de paixão entre Hashem e o povo de Israel. Muito antes da Torá ser entregue ao povo de Israel, já na criação do mundo e posteriormente, após o dilúvio, Deus fez um pacto com a humanidade e deu um código de leis para a humanidade, conhecido como Sheva Mitzvot Bnei Noach, 7 leis universais. Tem um livro, que eu me lembro agora o nome, As Cores do Arco-Íris, alguma coisa do gênero, Rav Lichtenstein, Aaron Lichtenstein. Eu não creio que tenha esse livro em português, mas enfim. Neste livro, o Rav Aaron Lichtenstein faz questão de explicar que cada uma das 7 leis universais se desdobra em várias leis no Código Judaico. Porque nós sabemos que existem 613 mitzvot na Torá, e, no entanto, a gente fala que para a humanidade inteira foi só 7 mitzvot universais e para o povo judeu 613. Então, Aaron Lichtenstein faz questão de fazer um paralelo, e ele diz que não, são 7 categorias de mitzvot, e ele dá um exemplo, que eu lembro pelo menos, a verdade é que ele trabalha com todos os 7, mas não roubar é uma das leis universais que se aplica a toda a humanidade, são uma das 7 mitzvot Bnei Noach, as leis que se aplicam aos descendentes de Noach, que é toda a humanidade. E o Rav Lichtenstein, ele faz questão de dizer, bom, se eu pegar a questão do não roubar, dentro do código de leis, dentro das 613 mitzvot, nós vamos ter pelo menos umas 16 mitzvot relacionadas com roubo. Então, se eu for pegar as 7 mitzvot universais, vou ter uma boa centenas de mitzvot ali incluídas dentro das 7 mitzvot universais. Por outro lado, a gente tem uma outra coisa também curiosa, que chama-se 10 mandamentos. E todo mundo, obviamente, fala, sim, isso é Shavuot. Shavuot foi o momento em que os 10 mandamentos foram entregues ao povo judeu. Vírgula. Não foi bem assim. É verdade, mas eles foram ditos para o povo judeu, não foram entregues por escrito. Entregues por escrito, eles só foram 40 dias depois, e aí houve a quebra, as tábuas da lei foram entregues com um texto escrito, depois houve a quebra, bezerro de ouro, enfim, são episódios bastante extensos para a gente abordar agora. Mas na prática, houve um encontro do Criador do universo com uma parte da humanidade, que é o povo judeu. Isso é o que aconteceu em Shavuot. Então, Shavuot foi o momento desse encontro e algo mudou, porque antes eram 7 leis universais, de repente virou 10, a série está de brot, e realmente é um erro bastante comum a gente falar sobre 10 mandamentos, porque não são 10, como a gente acabou de mencionar, são 613 mandamentos. Então, o que são esses 10 mandamentos? 10 mandamentos são um conceito não judaico. O nome original, que encontra-se na Torá, que encontra-se no Talmud, enfim, na literatura judaica, é a Aseret HaDibrot, 10 pronunciamentos. Tá? Curiosamente, a gente tem um outro conjunto de pronunciamentos chamado Asara Mamarot, 10 expressões, ou 10 falas, que aconteceu muito antes. Então, vamos desbagunçar essa história e vamos começar do começo. A criação do mundo, como nós dissemos, ocorreu 2.448 anos antes da entrega da Torá, antes de Shavuot. Isso é dentro do mapa histórico. Na criação do mundo, que a gente encontra o texto no primeiro e segundo capítulo do Bereshit, basicamente no primeiro, nós vamos encontrar o que a gente chama de Asara Mamarot, 10 expressões criativas, ou seja, haja luz, haja isso, haja aquilo, todas as expressões que foram usadas pelo Criador para fazer com que este mundo físico existisse, estão ali em 10 expressões, inclusive a palavra Bereshit também é uma dessas 10 expressões. Depois disso,
Deus entrega ao primeiro ser humano, Adão, 6 leis universais. Essas 6 leis universais não incluem comer um animal depois de morto, ou seja, a humanidade, durante o período entre Adão, o primeiro ser humano, e Noé e Noé, entre a criação do mundo e o dilúvio, que foi aproximadamente 1.600 anos depois, nesse período de 1.600 anos, são 16 séculos, a humanidade era vegetariana, ou pelo menos não tinha permissão divina de se alimentar de animais. Depois do dilúvio, nós vamos ter finalmente o que a gente chama de 7 mitzvot universais, 7 leis que se aplicam a toda a humanidade, que vão incluir também não consuma a carne de um animal enquanto ele estiver vivo, ou seja, a ideia de abater o animal antes de consumir a sua carne. O pessoal pode achar isso um pouco esquisito, eu vou dar um exemplo só para a gente não deixar de entender. Lagosta não é um alimento kasher. Aqueles que por algum motivo já viram ou já se interessaram em saber como é que funciona comer uma lagosta, a lagosta ela é mergulhada em água fervente, ela literalmente desmaia, não morre, na maioria das vezes pelo menos não, nos bons restaurantes assim dizem que não, e aí depois as pessoas se alimentam dessa lagosta. A lagosta está desmaiada e as pessoas estão comendo ela viva. Esse é um exemplo clássico de não comam um animal enquanto ele estiver vivo. Isso se faz com siri também, alguns outros alimentos, enfim. Existe, talvez em outras culturas existiam práticas mais horrendas do que essa, enfim, mais chocantes do que essa. E a ideia é de que foi permitido à humanidade o consumo de carne mediante o abate do animal antes. Até aqui, 7 mitzvot universais. Muito bem, vão passar aproximadamente mais 1000 anos, e aí finalmente a Torá vai ser entregue ao povo de Israel em forma de 10 pronunciamentos a Aseret Dibrot. Então, o que acaba acontecendo, vamos tentar acompanhar a descrição um pouquinho dentro da Torá e um pouquinho dentro do que a gente vai ver em textos mais profundos, como Talmud, Midrash e assim por diante. Após a saída do povo judeu do Egito, após a abertura do mar, o povo agora vai ao encontro de Deus no Monte Sinai. Já foi avisado. Aliás, curiosamente, a entrega da Torá no Monte Sinai antecede, pelo menos a menção dela antecede as 10 pragas. Ou seja, a primeira vez que Deus se revela para Moshe Rabbeinu é justamente no Monte Sinai. O que é muito curioso. Como assim? Para quem lê o texto na Torá, e mais ainda no Midrash, enfim, Moshe Rabbeinu está vendo uma sarça ardente, uma moita pegando fogo, e ele vê que essa moita pega fogo, mas não se consome. Ele se aproxima e então Hashem, Deus, se revela para ele e diz: você vai lá no Egito, libertar o povo, e eles vão voltar para cá e vão e eles vão voltar e servir a Deus nesta montanha. Sinai é o monte onde isso foi dito para Moshe. O que quer dizer a palavra Sinai? A palavra Sinai vem da palavra sne. Sne significa arbusto, moita. O motivo que o monte foi chamado de moita, ou arbusto, ou o que for, a sarça, enfim, é porque ali Hashem se revelou para Moshe através de um fogo que não consumia a madeira, não consumia o arbusto. Curiosamente, no livro Tamim Menhagim, ele menciona, entre outras coisas, que esse fato histórico ficou gravado na montanha a tal ponto que, se você quiser encontrar um Monte Sinai no deserto do Sinai, e houve um período em que isso aconteceu, quando o deserto do Sinai estava na mão do povo judeu,
já houve relatos de pessoas que chegaram lá, pegaram as pedras, e as pedras, inclusive, encontram-se à disposição para aqueles que procurarem bem. Todas as pedras do Monte Sinai têm uma sarça, um arbusto praticamente ardente ou parecido com isso, gravadas na pedra. E se você pega uma pedrinha e quebra, ela tem mais desenhos de sarça em todo. Então o monte da sarça é porque a sarça ficou gravada. É como se fosse, não vou dizer que é bem isso, mas é um holograma que aquele momento de encontro de Hashem com Moshe ficou gravado na montanha e ela passa a ser o Monte Sinai. E antes de Moshe ir para o Egito e começar o processo das 10 pragas, Hashem já avisou: o pessoal vai voltar para cá e aqui vocês vão servir a mim. Muito bem. Obviamente, depois que eles saíram do Egito, eles sabiam que a próxima etapa da sua viagem iria ser o Monte Sinai. Então, da saída do Egito, do segundo dia de Pesach em diante, nós vamos ter um período de 49 dias, e aí o 50º dia é Shavuot, é o dia em que o povo de Israel finalmente se encontra com Hashem, com Deus, com o Criador, no Monte Sinai, como já tinha sido dito antes dos 10 mandamentos. Muito bem. Curiosamente, nós vamos encontrar um episódio também mencionado no Teilim, também mencionado em outras fontes, no Midrash, no Talmud, onde, sabendo que os 10 mandamentos, que na verdade são os 10 pronunciamentos, enfim, que a Torá seria entregue no Monte Sinai, outras montanhas se aproximam de Hashem e dizem: por que não entrega a Torá em mim? O Monte Moriá, o monte onde eventualmente foi sacrificado Yitzhak, depois foi construído Bet HaMikdash em Jerusalém, e outros montes se aproximam e pedem a Hashem: por favor, entregue a Torá na gente. Sobre nós somos importantes, cada um falou da sua importância, e Hashem falou: não, vou entregar no Monte Sinai porque ele é o mais baixinho. O mais baixinho significa que ele, em altitude, é mais baixo do que Monte Moriá. Monte Moriá, se eu não estou enganado, tem 848 metros de altura, então o Monte Sinai teria que ser menor, tem que ser um monte, não uma montanha, enfim. Muito bem. Pergunta-se no Midrash, em outras fontes, por que o Monte Sinai tem que ser baixinho? Tem que ser mais baixo, porque para receber a Torá, nós temos que nos rebaixar. Nós temos que ser humildes. E aí nós temos um dos pontos chaves da festa de Shavuot, que é a ideia de que nós humildemente recebemos a Torá. Como isso funciona em termos práticos? Os costumes de Shavuot são vários, não vou entrar em todos eles, porque obviamente, além de alterações na Tefilá, mas os mais conhecidos eu diria que são: costuma-se em Shavuot, na noite anterior, na noite anterior à leitura da Torá, na noite de Shavuot, a gente costuma ficar a noite inteira estudando Torá, mais especificamente lendo um livro chamado Tikkun Leil Shavuot. Existe um outro costume que é de comer leite na refeição de Shavuot, diferente dos outros Hagim que a gente não come leite. Alguns têm o costume de enfeitar a sinagoga com plantas, porque flores, enfim, porque em Shavuot o Monte Sinai floresceu, apesar de estar no deserto, ele realmente ganhou vida. Tem outros que fazem questão de não colocar flores na sinagoga, porque parece um costume não judaico. Enfim, aí cada um com o seu costume. Enfim, como que isso caracteriza a forma da gente receber a Torá, ou o que isso tem a ver com a nossa conexão com o Criador através da Torá? Então, existe um Midrash também, um texto também consta no Talmud, de que antes de oferecer a Torá para o povo de Israel, Hashem procurou os vários povos e ofereceu a Torá para eles, e cada um perguntava para Hashem: Hashem, mas afinal de contas, o que está escrito aí nessa Torá que você não sabe? Eu não sei o que é isso. E aí então Hashem diz: não, está escrito não roubarás, não, qualquer coisa menos isso. Outro povo disse: não matarás, enfim.
E aí Hashem resolve entregar a Torá para o povo judeu, e o povo de Israel diz, Naaseh venishma, vamos fazer e depois vamos entender, vamos obedecer. A palavra nishma merece ser explicada um pouquinho melhor, mas vamos deixar isso para daqui a pouquinho. Ou seja, a descrição aqui é de que ninguém queria essa Torá e finalmente o povo judeu resolveu aceitar essa Torá. Não é bem assim. Se a gente vê o texto claramente, com calma, a gente vai ver que o que Hashem ofereceu para os outros povos foram as 7 mitzvot universais. E até isso, cada um deles reclamou, não, roubar não, matar não, e por aí vai. Ou seja, nem mesmo aquilo que já era básico, aquilo que já fazia parte da tradição da humanidade, houve relutância em aceitar. Tá? Mas enquanto a questão da entrega da Torá, nós vamos encontrar que a entrega da Torá foi feita, até um certo ponto, contra a vontade do povo judeu. O que é mais esquisito ainda. Por que contra a vontade? Então nós vamos encontrar em Masechet Shabbat, no Talmud, explicando o texto da entrega da Torá, do momento em que descreve a entrega da Torá, está escrito que e o povo acampou Tachat Hahar, debaixo do monte. Aí o Talmud fala, como assim debaixo do monte? E ele explica, literalmente, Hashem pegou o monte Sinai, colocou sobre a cabeça de todo mundo e disse, ou vocês aceitam a Torá, ou vocês vão ficar por aqui. Aqui vocês vão ficar enterrados e tá bom, a gente aceita, não tem problema. Tá? Veja bem, montanha discutindo entre si, montanha sendo jogada em cima do povo, é tudo muito esquisito, tudo muito, muito difícil de entender no sentido literal. Por isso mesmo que é chamado de Midrash. Porque se fosse no sentido literal, seria chamado de Pshat. E isso é uma coisa muito importante, a gente saber distinguir quando um texto tem um conteúdo mais profundo e que merece ser estudado com mais profundidade, ou é um texto que pode ser entendido apenas no nível literal e superficial. Então é óbvio que as montanhas não brigam entre si, porque montanhas que eu saiba, pelo menos não costumo fazer isso, tá? Mas é óbvio que tudo que existe no mundo físico tem uma alma, tem uma faísca divina que mantém aquilo existindo. E é óbvio que a alma dessas montanhas, se eu posso dizer assim, ou a faísca divina que mantém elas existindo, estava ansiosa em fazer parte desse episódio, desse momento de conexão entre a divindade, entre o Criador e as criaturas. Daí o porquê da discussão. E a resposta que Hashem deu é, para haver a conexão entre a criatura e o Criador, é preciso de humildade. E é interessante que a Torá não foi entregue no Mar Morto. Seria um lugar interessante até. Por quê? Mar Morto, que eu saiba, é a maior depressão que existe no mundo. São 300 metros abaixo do nível do mar. Então, se é para ter humildade, então, é um lugar, não vou dizer para entregar a Torá nas Fossas Marianas, porque acho que seria meio complicado. Mas, enfim, mas ali, com certeza, seria um lugar ideal. E, no entanto, não é isso que a Torá diz. Tem que ser uma montanha, mas não pode ser muito alta, tem que ser uma montanha baixinha. Enfim, você tem duas ideias até certo ponto contraditórias. Tá? Por outro lado, a gente está falando também sobre a ideia de que a montanha foi arrancada e colocada sobre a cabeça deles. Uma das explicações mais profundas desse texto, desse episódio, é de que realmente havia uma montanha na cabeça do povo. Em que sentido havia uma montanha na cabeça do povo? Vejam bem, a gente está falando de um povo que ficou escravizado, era um povo que estava numa terra estrangeira, numa espécie de exílio, durante 210 anos, estavam escravizados ali, e Hashem, o Criador, faz 10 milagres completamente fora da natureza para salvá-los, abre o mar para esse povo, eventualmente a comida cai do céu, maná cai do céu, e eles vivem de comida que vem do céu, e uma comida que não se deteriora, ela é completamente absorvida pelo corpo. São coisas completamente fora da natureza e mostram um carinho imenso da parte do Criador com as suas criaturas. A tal ponto que
a gente não tem como dizer não. O deslumbre é tão grande que a gente fala, como eu vou dizer não para Hashem? Ele está me oferecendo uma Torá, eu não sei nem o que é, nascer Venishma, vamos fazer e depois a gente vai entender. Ou seja, eles estavam humildes diante de tanta bondade, diante de tanto amor expressado da parte de Hashem em relação a eles. Então, realmente, esse é um episódio que causou humildade, mas de forma meio forçada, no sentido de que a gente estava recebendo tanta bondade, como a gente podia negar, e a gente se sentia tão pequeno diante de tanta bondade. É óbvio que a gente também disse na Sevenishma, a gente também aceitou de boa vontade. Ou seja, houve uma humildade, houve uma anulação da nossa vontade perante a vontade de Hashem. Mas, no entanto, a frase é nascer venishma, ou seja, nascer em si seria o suficiente, e ela aparece, inclusive, algumas vezes na Torá nesse sentido, vamos fazer, Hashem mandou, vamos fazer, não vamos nem discutir. Mas a ideia é nascer venishma, vamos fazer e vamos entender. Nishma aqui não significa apenas ouvir, significa obedecer, entender. Muitas vezes a gente acha que a tradução é apenas ouvir. Vou dar um exemplo. Shema Israel, ouça Israel. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouça Israel, Shema Israel significa entenda Israel. Capta essa ideia e coloca isso dentro de si. Então, na verdade, esse momento de nascer Venishma, a gente está dizendo, eu vou fazer e eu vou entender, e mesmo depois que eu entender, eu vou continuar humilde. Eu vou me sentir pequeno diante de Hashem e aceitar o que você me manda. De uma certa forma, isso ajuda a gente a entender um pouquinho o costume de ficar na noite anterior, na noite de Shavuot, na verdade, estudando a Torá a noite inteira, ou lendo o Tikkun Leil Shavuot. Vamos explicar rapidamente os dois. Existe um Midrash também, está no Talmud também, a ideia de que o povo dormiu na noite de Shavuot, e aí no dia seguinte Hashem teve que vir acordá-los. Que obviamente é uma coisa estranha, porque quando você tem um evento importante, você está ansioso, você não consegue nem dormir. Como é que alguém consegue ficar dormindo e sabendo que vai se encontrar com o Criador no dia seguinte, vai ter um... Enfim. No entanto, eles sim tinham em mente a ideia de que dormir era a melhor maneira de se preparar. Por quê? Porque, de modo geral, até aquele momento, sabia-se que muitas vezes Hashem se revela em sonhos. E, até um certo ponto, havia uma crença de que Hashem iria se revelar a eles em sonho, quando eles estivessem dormindo. Então, eles realmente achavam que essa era a maneira, eles nunca podiam imaginar que ia ser ao vivo e a cores. Uma experiência totalmente fora do normal, do natural, acima da natureza. E foi o que aconteceu. Então, explica-se que o motivo de a gente estudar a noite inteira e ficar acordado é para que a gente não caia de novo nesse mesmo erro. Tá. No entanto, os cabalistas, Arizal, basicamente, depois os outros que vieram depois, eles insistem, não, vamos ler o Tikkun Leil Shavuot, não vamos ficar estudando a noite inteira, vamos ler o Tikkun Leil Shavuot. Por que ler o Tikkun Leil Shavuot? Veja bem, se alguém pegar o livro Tikkun Leil Shavuot, ele vai ver que é um livro muito confuso. Você tem praticamente o início e o final de cada parashá, o início e o final de cada livro do Tanakh, o início e o final de cada tratado de Mishnah, enfim, Masechet. Não faz muito sentido, são várias ideias misturadas, muita coisa bagunçada. O Magid Midubna, que foi um grande sábio na época do Gaon Mevilna, enfim, ele dizia que não, que ler Tikkun Leil Shavuot é só para o Gaon Mevilna, para pessoas extremamente conhecedoras da Torá, porque é uma espécie de vitrine da Torá. Ele lendo um pouquinho de cada parashá, ele vai lembrar de toda a Torá e pronto. Mas não é para a maioria das pessoas tem que sentar e estudar. Mas não foi isso que o Arizal falou. O que o Arizal falou é que todo mundo deve ler o Tikkun Leil Shavuot. Qual é a ideia? Novamente, é a ideia de humildade, de anular a sua vontade perante a vontade de Hashem. Como funciona isso? Eu vou fazer um estudo. Estudo é algo intelectual. E uma pessoa, quando usa do seu intelecto
por um lado, ela entende, ela tem prazer em entender as coisas. Por outro lado, ela pode achar que já sabe mais do que todo mundo. E se tornar uma pessoa extremamente arrogante justamente por saber. E a ideia aqui é de que não, a gente adquiriu o conhecimento, a Chokhmah, a sabedoria divina, que é algo totalmente além da capacidade do ser humano, mas ela está revestida dentro da Torá, dentro de coisas físicas, dentro de mitzvot simples, não matarás, não roubarás, enfim. E, no entanto, a gente é capaz de captar porque a gente aceitou isso com humildade. A gente vai pegar o estudo, que é algo intelectual, e transformar isso numa aceitação, que é a ideia de ler um tikkun, que para a maioria das pessoas não vai fazer muito sentido, porque é um monte de ideias, mas assim, eu estou lendo para fazer a vontade de Hashem, para demonstrar que eu anulo a minha vontade perante a vontade de Hashem, e é, curiosamente, assim que começa o encontro da gente com Hashem. O encontro da gente de Hashem acontece com essas... Hashem se revelando para nós, dizendo os Aseret Dibrot, os 10 pronunciamentos, que na verdade são um pacto entre a gente e Hashem. Ou seja, Hashem fez um pacto com o povo de Israel ao revelar-se, ao pronunciar esses 10 pronunciamentos. Na verdade, o momento do encontro da Torá é chamado de casamento entre o povo de Israel e Hashem, onde o papel do noivo cabe a Hashem, ele é o provedor, ele é o doador, enquanto que o papel da noiva cabe ao povo judeu, a nós, a gente está recebendo isso de Hashem. A ideia aqui é, curiosamente, depois da entrega da Torá, Hashem vai entregar os Aseret Adibrot, os 10 pronunciamentos escritos em tábua, e aí então é o noivo que dá o anel para a noiva. E com isso, a noiva tem um objeto que é do noivo, e isso faz a conexão entre eles, e é basicamente essa a ideia do casamento, que também o noivo entrega um anel para a noiva, isso conecta os dois, isso torna-se um ponto de convergência dos dois. Os Aseret Adibrot, os 10 pronunciamentos, contém dentro de si todas as 613 mitzvot. Nós vamos encontrar vários textos que foram compostos na época do Rav Saadia Gaon e outros, chamados Hasharot, que são textos, inclusive, que os Faradim costumam ler em Shavuot, os Faradim de Israel leem tudo no primeiro dia, os de fora de Israel leem mitzvot Aseh no primeiro dia, a primeira parte das mitzvot positivas, enfim, no primeiro dia, e no segundo dia de Shavuot leem as negativas, mas a ideia é de que contido dentro desse pacto você tem todos os mandamentos divinos que foram dados para o povo de Israel. Como começa os Aseret Adibrot? Anochi. Eu. Anochi Hashem Lokecha. O Talmud explica Anochi, significa Ana Nafshik Tavit Yehavit. Eu entreguei minha alma por escrito. Ou seja, Hashem está dentro da Torá. Quando a gente estuda a Torá, a gente cria uma conexão impossível entre limitado, finito e infinito, criatura e criador, porque Hashem está dentro da Torá. Hashem se colocou dentro da Torá. E é interessante porque a primeira palavra é Anochi. Quem é o eu? Hashem. O único eu que existe é Hashem. A gente não é eu, a gente não é nada diante de Hashem, que é novamente essa ideia de a gente se anular perante Hashem. Depois disso a gente vai ter o segundo mandamento, Lo Elecha, não façam ídolos, e curiosamente, aí acabou a revelação. Hashem só disse em público 2 mandamentos. O primeiro, Anochi Hashem, eu sou Hashem que te tirou do Egito, uma ordem, vamos dizer assim, positiva. Lo Elecha, não façam outros deuses, não tenham idolatria, enfim, o negativo. Inclusive os sábios explicam que Anochi é a base de todas as mitzvot positivas da Torá, todos os mandamentos, as ordens divinas, enquanto que Lo Elecha é a base de não ir contra a vontade de Hashem em todas as coisas da Torá. Os outros 8, o povo não aguentou. A alma do povo, à medida que Hashem ia falando, a alma do povo saía e depois voltava, e novamente o povo ressuscitou e ouviu o segundo mandamento. Depois do segundo mandamento eles não aguentavam. E eles pediram para Moshe, você fala para a gente acredita em você. E assim foi. Então é interessante que o episódio inteiro foi só os 2 primeiros pronunciamentos que eles receberam. E a conexão da gente é porque houve um encontro, houve um testemunho de milhões de pessoas que, de alguma maneira, estavam se encontrando diretamente com Hashem, com o Criador. Isso tem um grande livro chamado
Sefer Kuzari, da Idade Média, por volta do ano 1100, onde ele diz que essa é uma das que eu chamaria provas históricas da Torá, ou seja, a gente não aceita a Torá por uma questão de crença. Nós temos um testemunho de milhões de pessoas ao longo de séculos dizendo, meu avô estava lá, meu bisavô estava lá. Não é uma coisa que eu acredito porque alguém me disse, minha família estava lá presente e participou deste evento. É uma tradição de família, coisa que talvez outros povos não possam dizer, mas a gente sim tem essa opção. A ideia é de que, por um lado, história, aqui no caso a gente tem testemunhas, então você tem um fato histórico, então isso aqui é um fato acima de qualquer dúvida, mas eu queria deixar bem claro um pequeno parênteses, história é humanas, não é exatas. Você tem matemática, física, enfim, isso é exatas. História é humanas. Por quê? Porque infelizmente ou felizmente, enfim, você não tem como provar fatos históricos, não muito pelo menos, tá? Mesmo se você tiver achados arqueológicos, mas cada um pode interpretar do jeito que quiser, a gente vê que tem muita gente que fez isso e torceu. Se vocês não tiverem mesmo o que fazer, existe uma produção que foi feita com o Rabino Manis Friedman, chamada Patterns of Evidence Exodus, padrões de evidência, êxodo, onde é um diretor de cinema não judeu, mas ele faz uma pesquisa e ele vai mostrando em museus do mundo inteiro, em achados arqueológicos, várias e várias provas das 10 pragas, enfim, de outros eventos que estão na Torá, e que, no entanto, os curadores desses museus e os arqueólogos, existe uma cidade que foi encontrada no Egito, que corresponderia à cidade de Goshen, que eles chamam de Ávares, enfim, e eles fazem questão, não tem nada a ver, mas como? Tem todos os sinais ali de que o povo judeu estava lá? Não, é outra história. Enfim, então, se você quiser interpretar a história de outra maneira, você pode. Não é exatas, como eu disse. Mas, no entanto, qualquer fato histórico é conhecido como um fato na medida que teve um certo número de testemunhas. Quanto mais testemunhas, mais é provado que esse fato é um fato histórico. Então, no nosso caso, nós temos pelo menos alguns milhões de testemunhas que estiveram ali e receberam essa comunicação diretamente de Hashem. O que aconteceu no momento da entrega da Torá é algo curioso. O que foi dado para a gente é muito simples. Ou seja, eu sou Hashem, não façam ídolos, não matem, respeitem os pais, enfim, não jurem, todos os 10, o que o pessoal chama de 10 mandamentos. Por outro lado, o que aconteceu naquele momento? Naquele momento, o céu se abriu. Os seres humanos finitos puderam ver a infinidade do mundo espiritual. Se você ler com calma o capítulo 68 do Teilim, você vai ver ali a descrição da entrega da Torá, como o céu se abriu, os anjos apareceram, o povo viu ali, teve um encontro com o espiritual e, de repente, para todo o povo de Israel, para todas as almas do povo de Israel, o espiritual se tornou tão real quanto o físico. E daí porque a nossa conexão com Hashem é através de mitzvot físicas, porque a gente acredita que ao pegar coisas materiais, do jeito que Hashem nos deu tal e tal mitzvah, pegar o couro e fazer o tefilim, ou uma mezuzá e assim por diante, com isso a gente está se conectando com o infinito. Por quê? Porque a gente está fazendo a vontade do infinito. Torá é a chokhmah, é a sabedoria de Hashem, as mitzvot são a vontade de Hashem, ratzon de Hashem, e através dessas duas coisas a gente se conecta com Deus de uma forma totalmente sobrenatural e que não dá para explicar de forma física. Em suma, a ideia de Shavuot é que essa deveria ser, de uma certa forma, a festa mais comemorada, porque toda a nossa conexão com Hashem vem a partir de Shavuot. No entanto, Shavuot nos dá um vislumbre do que vai acontecer na época de Mashiach. Porque consta que em Shavuot a entrega da Torá foi antecipada com um toque de shofar. O toque de shofar apresenta ou traz a presença divina, e aí depois acaba o toque de shofar, acaba esse encontro. E a ideia aqui, assim consta também no Midrash, é de que quando lá atrás o nosso patriarca Abraham foi sacrificar o seu filho Yitzhak por ordem de Hashem, e eventualmente Hashem diz para ele, não, pega esse carneiro que está com chifres presos no arbusto, pega ele e sacrifica. Esse carneiro, assim fala o Pirkei Avot, foi criado no crepúsculo do primeira sexta-feira da criação do mundo,
E ele estava destinado a esse destino, a esse momento do sacrifício de Yitzhak, onde Yitzhak não foi sacrificado, e sim esse carneiro. O chifre esquerdo dele foi usado para anunciar a entrega da Torá. Enquanto isso, o chifre direito dele está sendo guardado e reservado para o futuro, para a época de Mashiach, onde também vai haver um toque de shofar. E a ideia do toque de shofar, eu agora não poderia me estender mais do que eu já me estendi, mas a ideia, em suma pelo menos, é algo muito profundo, que vem de dentro, não tem palavras para expressar, por isso mesmo é algo muito profundo. E a ideia é de que nós vamos ter uma espécie de nova entrega da Torá com a vinda de Mashiach, porque assim consta também em Yeshayahu, Torá meiti tetze, e aí nossos sábios explicam, Torá hadashá meiti tetze, Hidush Torá meiti tetze, não vou entrar agora em todos os detalhes, mas a ideia é de que na época de Mashiach a gente vai ter uma revelação do lado mais profundo da Torá. Uma parte disso a gente já tem hoje em dia através da Hassidut, mas o principal é que a gente possa logo com Mashiach, no terceiro Beit HaMikdash, Bimherá B'Yameinu, Amém.